Será que o Pedide é capeta ou ele apenas expôs a fragilidade humana? Não tenho objetivo de inocentar ou de culpar ninguém, porque eu não conheço nenhum deles. Mas nós precisamos muito refletir sobre o nosso comportamento. O que as pessoas queriam desse homem? Será que chegavam nele porque ele é muito legal ou queriam usar a projeção dele? Reflita agora, muito seriamente. Por que as pessoas conseguem de nós coisas que não queremos fazer? O que te leva a fazer coisas que você não quer fazer, mas ainda assim você faz? Isso é importante saber para não culpar os outros nas nossas derrocadas. O que não quer dizer que aquele que nos induz ao erro não seja culpado, mas não é sozinho. E Jesus disse a cada um segundo as suas obras. Eu sou responsável pelas minhas escolhas e você pelas suas. Vamos falar sobre isso? Vamos refletir sobre isso? Fique comigo. Aproveite para se inscrever no canal e já deixe o seu like para não esquecer. P. Diddy é um rapper americano, produtor musical. Ele é um grande executivo da indústria fonográfica. A ele é acreditado descoberta e desenvolvimento de grandes artistas. Ele é influente em várias vertentes em Hollywood. Muito se tem falado sobre a sua maldade e pouco se tem refletido sobre o porquê ele conseguiu fazer o que fez. Será que as pessoas que sofreram a sua sanha eram todas inocentes? Será que ele forçou a todos a fazer o que fizeram? Será que ele colocou uma arma na cabeça dessas pessoas? Será que as pessoas que se chegavam nele estavam em busca da simples amizade ou havia outro interesse? Será que P. Diddy se aproveitou das pessoas ou elas se deixaram aproveitar? Num primeiro momento, para conseguir o que queriam com ele, até ver, mais tarde, que já estavam altamente comprometidas. E aí, naturalmente, a vergonha, o medo, o orgulho, a vaidade, fizeram com que elas se submetessem a ele. Vamos trazer isso aqui para nós, porque é muito fácil falar quando é lá na casa dos outros. Vamos trazer aqui para nós. Quantas vezes você já fez na sua vida o que você não queria fazer? Mas você teria um bom retorno. De quantas pessoas você se aproximou apenas por interesse? Afinal, ela poderia abrir portas para você. E quando assim agimos, acabamos por nos enredar, caímos num mar de lama e fica difícil sair. Eu lembro de um grande empresário que fez tantas falcatruas e ele enriqueceu muito. Era um homem muito poderoso. Mas tudo aquilo que vem de forma ilícita não se mantém. E ele perdeu tudo e estava a ponto de ser preso. Num belo dia, eu acredito que, pela reportagem que eu li, ele sabia que a polícia ia bater na casa dele. Ele chegou em casa, matou as duas filhas, jovens, lindas, meninas fazendo faculdade. Matou a esposa e deixou um bilhete dizendo que ele não queria que a família soubesse que estavam pobres e que ele seria preso. E tirou a própria vida. Nós vivemos de ilusão. Parece que está todo mundo rico, menos nós. Parece que está todo mundo tendo vida fácil, menos nós. Parece que a família dos outros é perfeita, menos a nossa. É tudo aparência. Precisamos acordar. Não nascemos para passear, nem para gozar, nem para passar férias. Nós nascemos para vencer as nossas dificuldades e não para alimentá-las. Eu vou contar uma história para ilustrar um pouco melhor a ideia do dia de hoje. Mas antes disso, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, aproveite para deixar seu like e comente o que você está achando da nossa conversa de hoje. Era uma tarde maravilhosa em Jerusalém. Na escadaria do Templo de Salomão,
Um homem esguio, de uma beleza infinita, olhava os montes longínquos adornado de fímbria luz. Uma bela jovem acercou-se dele e disse: Eu sei que tu és estrangeiro, porque os teus cabelos dizem que tu és nazareno. Eu sei que tu acabas de chegar à cidade, porque os teus pés estão marcados pela terra do caminho. Eu quero dizer-te que hoje é o dia do meu aniversário e gostaria de convidar-te para que venhas ao banquete que darei logo mais em minha casa. Ele olhou para aquela mulher, muito bela, e respondeu: Não posso. Ó Nazareno, deixa-me dizer-te, faz muito tempo que eu não vejo alguém tão belo como tu. Vem à minha casa. Eu sou uma mulher que elege as suas companhias noturnas. Hoje mesmo, dia do meu aniversário, eu rejeitei um sacerdote, um conquistador romano e um homem de muito dinheiro porque eu sou rica. As minhas burras estão abarrotadas de ouro e pedras preciosas. Vem à minha casa, eu não te cobrarei nada. Tu virás? Hoje eu não posso. Nazareno, disse ela, eu colocarei uma bandeja de prata com água para lavar os teus pés e os enxugarei com meus longos cabelos. Colocarei uma escrava despida para dançar diante de ti e não te pedirei nada. Sentarei na soleira da porta e te olharei deitado no declínio, para um dia dizer que um homem que era tão belo como a madrugada e nobre como uma espada nua passou pela minha casa de meretriz e não me tornou mais desventurada. Tu virás? Hoje eu não posso, mas um dia eu atenderei ao teu pedido, disse o Nazareno. Eu não tenho amanhã, disse a mulher. Eu sou uma vendedora de ilusões. Os homens dizem que meus lábios são tão sedosos como as rosas e o meu colo é tão precioso como a seda damantina. Deixa-me dizer-te que te amo. Eu vejo nos teus olhos uma chama que arde no meu coração e por isso eu digo que te amo. Venha à minha casa, fique comigo. Ele levantou-se, olhou para a mulher e disse: Não posso. Um dia, que não está muito longe, eu irei. A mulher, desesperada, sai reclamando e desapareceu na esquina do templo, sumindo no entardecer. 2 anos depois, o homem belo estava no poço de Betesda. Atende a multidão, quando uma mulher veneranda pelos anos acercou-lhe e falou algo nos seus ouvidos. Tu virás? Sim, irei contigo, respondeu o Nazareno, e atravessaram o campo chegando a uma gruta. É aí dentro, Senhor, disse-lhe a senhora. E ele rapidamente adentrou-se pela gruta, experimentando o choque do claro escuro, distendendo as mãos apalpadelas em busca de alguém que chorava, quando seus dedos tocaram a cabeça úmida de pus e suor. Os cabelos soltaram-se ao contato dos seus dedos. Ele então viu um corpo que era um montouro de putrefação. Uma voz roufenha disse: O que vieste fazer? O que queres de mim? Se vieste comprar perfumes, fuja, já não os tenho mais para vender. Eis o que os homens me fizeram. Sou toda podridão. Se vieste por misericórdia, fuja, pois ninguém te compreenderá. E se vieste por uma carícia, é tarde demais. Ele, baixando a cabeça, disse: Venho atender ao teu chamado. Lembra? A mulher limpou os olhos, cheio de pus, e avistou-o, dizendo: Nazareno belo, por que demorastes tanto? Eu te esperei por 2 longos anos e tu não viestes. Agora é tarde demais para nós. Eu acendi uma lâmpada, coloquei-a em minha janela para que ela clareasse o teu caminho todas as noites, para que chegasses até mim. Esperei que viestes, agora é tarde demais para nós. Fuja, ou eles te perseguirão a pedradas. Deixa-me morrer, pois já é muito tarde. Mas eu lhe agradeço por ter vindo. Desde aquele dia, eu nunca mais fui a mesma. Eu que nunca era feliz, eu que nunca tinha tido paz. Depois que te vi, perdi a alegria daquela vida. Muito obrigado, Nazareno, por ter vindo. Ele dobrou-se
Ergueu-a com seus braços fortes, estreitou ao peito e saiu da furna. Na claridade do dia, ela encobriu o rosto e os lipomas da face com vergonha. Ele, que a sustentava nos braços, tirou-lhe as mãos e sorriu para ela, dizendo: Eu não te disse que um dia voltaria? Não te espantes, eu também te amo. E lembrando-se do colóquio lá em Jerusalém, disse-lhe: Eu agora vejo nos teus olhos uma estranha chama, e assim procedo porque te amo. Já que o teu corpo não serve mais, dá-me a tua alma. Eu sou o bom pastor e aquele que confia em mim, mesmo morrendo, viverá. Dizendo isso, ele abraçou-a. A mulher perdeu os sentidos em seus braços e viajou em direção à imortalidade. Precisamos acordar antes que seja tarde. As pessoas que se perderam nas tramóias do pedido, se perderiam de qualquer forma. Ele apenas foi a ferramenta que mostrou para elas onde estavam as suas fragilidades. Assim como as coisas que nos põem a perder. Não são pessoas ou coisas que nos prejudicam, elas são ferramentas para mostrar onde está a nossa fragilidade. Ele vai ter que pagar perante a justiça com toda certeza, mas ninguém pode se sentir inocente, ninguém pode se sentir vítima. Só nós temos o poder de deixar os outros se aproveitarem de nós. E eles deixaram. Jesus é a porta estreita. E nós não gostamos, nós preferimos a porta larga das ilusões que acabam em sofrimento. Jesus disse que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Reflitamos com muito carinho sobre tudo, para não cairmos nos braços das ilusões. E o pior de tudo é não nos darmos conta disso e perdermos tempo culpando os outros pelo nosso sofrimento. Obrigado pela sua companhia. Eu te espero no próximo vídeo. Aproveite para maratonar no canal.